aqui e agora. Sobre a morte, o morrer e as vidas anteriores. Oso. Capítulo 1. Não há maior mentira que a morte. Amados, quando o homem conheceu algo, libera-se disso. E quando o homem chegou a conhecer algo, é capaz de triunfar sobre isso. Nosso fracasso e nossa derrota só se devem à nossa ignorância. A derrota se deve à escuridão. Quando há luz, a derrota é impossível. A luz se converte em vitória. O primeiro que queria lhes dizer da morte é que não há maior mentira que a morte. Mas, contudo, a morte parece verdadeira. Não só parece verdadeira, mas também parece, inclusive, que é a verdade cardeal da vida. Parece que toda a vida está ordenada pela morte. Embora a esqueçamos, ou embora não a tenhamos em conta, a morte segue estando perto de nós por toda parte. A morte está até mais perto de nós que nossa sombra. Estruturamos nossas mesmas vistas a partir de nosso medo à morte. O medo à morte criou a sociedade, a nação, a família e os amigos. O medo à morte tem feito perseguir o dinheiro e nos tem feito ambicionar posições sociais mais elevadas. E o mais surpreendente é que nossos deuses e nossos templos também surgiram que medo à morte. Por medo à morte, há pessoas que rezam de joelhos. Por medo à morte, há pessoas que rezam a Deus com as mãos unidas e elevadas para o céu. E nada mais falso que a morte. Por isso, qualquer sistema de vida que tenhamos criado acreditando que a morte é verdadeira se converteu em falso. Como conhecemos a falsidade da morte? Como podemos saber que não há morte? Enquanto não saibamos, não perderemos o medo à morte, nossas vidas seguirão sendo falsas. Enquanto existe o medo à morte, não poderá haver vida autêntica. Enquanto tremamos do medo para a morte, não poderemos aprovisionar a capacidade de viver nossas vidas. Só podem viver aqueles para os que a sombra da morte desapareceu para sempre. Como poderá viver uma mente assustada e tremente? E como é possível viver quando parece que a morte se aproxima de cada instante? Como podemos viver? Por muito que deixemos de ter em conta a morte, nunca a esquecemos de tudo. Não importa que levemos o cemitério aos subúrbios da cidade, a morte segue nos mostrando seu rosto. Todos os dias morre alguém, todos os dias se apresenta em alguma parte a morte e faz tremer os alicerces mesmos de nossas vidas. Quando vemos que se produz a morte, somos conscientes de nossa própria morte. Quando choramos a morte de alguém, não só nos faz chorar a morte dessa pessoa, mas também a lembrança renovada da nossa própria. Não só sentimos dor e pena pela morte de outra pessoa, mas sim pela possibilidade aparente da nossa própria. Toda morte que acontece é, ao mesmo tempo, nossa própria morte. E como podemos viver, enquanto sigamos rodeados da morte? Viver desta forma é impossível. Assim não podemos conhecer o que é a vida, nem sua alegria, nem sua beleza, nem sua bênção. Assim não podemos alcançar o templo de Deus, a verdade suprema da vida. Os templos que se criaram por medo à morte não são os templos de Deus. As orações que se composto por medo à morte tampouco são orações dirigidas a Deus. Só o que está cheio da alegria da vida alcança o templo de Deus. O reino de Deus está cheio de alegria e de beleza, e os sinos do templo de Deus só repicam para os que estão liberados dos temores de todo tipo, para os que se tiraram de cima todos os medos. Isto faz parecer difícil, dado que nós gostamos de viver com o medo. Mas isto não é possível, só pode ser verdadeira uma das duas coisas. Recordem, se a vida for verdadeira, então a morte não pode ser verdadeira. E se a morte é verdadeira, então a vida não será mais que um sonho, uma mentira. Então a vida não pode ser verdadeira. As duas coisas não podem existir simultaneamente. Mas aferramos as duas coisas de uma vez. Temos a sensação de que estamos vivos e temos além disso a sensação de que estamos mortos. Ouvi falar de um faquir que vivia em um vale longínquo. Muita gente ia visitá-lo para lhe fazer perguntas. Uma vez,
Um homem chegou ante ele e lhe pediu que ele explicasse algo a respeito da vida e da morte. O faquir disse: convido-te a aprender sobre a vida, minha porta está aberta. Mas se quer aprender sobre a morte deve ir a outra parte, porque eu não morri nem morrerei nunca. Não tenho experiência com a morte. Se quer aprender sobre a morte, pergunta aos que morreram, pergunta aos que já estão mortos. O faquir riu e seguiu dizendo: mas como poderá perguntar aos que já estão mortos? E se me pede a direção de um morto, não lhe posso dar isso, pois desde que cheguei, ou seja, que não posso morrer, também sei que ninguém morre, que ninguém morreu jamais. Mas como podemos acreditar neste faquir? Todos os dias veio morrer alguém, a morte se apresenta diariamente. A morte é a verdade suprema, faz-se visível penetrando até o centro de nosso ser. Podemos fechar os olhos, mas, por longe que dela estejamos, segue visível. Por muito que nos dela separemos, por muito que dela fujamos, segue nos rodeando. Como podemos demonstrar a falsidade desta verdade? É óbvio, algumas pessoas tentam demonstrar sua falsidade. Solo por seu medo à morte, a gente acredita na imortalidade da alma, por puro medo. Não sabem, limitam-se a acreditar. Todas as manhãs, algumas pessoas se sentam em um templo ou em uma mesquita e repetem: ninguém morre, a alma é imortal. Equivocam-se ao acreditar que a alma se fará imortal pelo mero feito de repetir as palavras "a alma é imortal". A morte nunca se volta a falsa por estas repetições. Só conhecendo a morte é possível demonstrar sua falsidade. Recordemos que isto é muito estranho. Sempre aceitamos o oposto ao que não deixamos de repetir. Quando alguém diz que é imortal, que a alma é imortal, quando repete isto, não faz mais que indicar que sabe, muito dentro de si, que morrerá, que terá que morrer. Se soubesse que não tem que morrer, não teria que falar tanto da imortalidade. Só os que têm medo seguem repetindo. E verão que a gente teme a morte naqueles países, naquelas sociedades que mais falam da imortalidade. Em nosso país se fala incansavelmente da imortalidade da alma, mas há alguém na terra que teme a morte mais que nós? Ninguém teme a morte mais que nós. Como podemos reconciliar estes dois extremos? É possível que um povo que acredita na imortalidade da alma caia na escravidão? Preferiria a morte, estaria disposto a morrer, pois saberia que não há morte. Os que sabem que a vida é eterna, que a alma é imortal, seriam os primeiros que chegariam à Lua. Seriam os primeiros que escalariam o Everest. Seriam os primeiros que explorariam as profundidades do Oceano Pacífico. Mas não, nós não somos desses. Nem escalamos o Everest, nem chegamos à Lua, nem exploramos as profundidades do Oceano Índico. E nós somos o povo que acredita na imortalidade da alma. Em realidade, dá-nos tanto medo à morte que, por medo a ela, não deixamos de repetir: a alma é imortal. E nos fazemos a ilusão de que, à força de repeti-lo, possivelmente se faça realidade. Nada se faz realidade à força de repeti-lo. Não é possível negar a morte a apoio de repetir que a morte não existe. Teremos que conhecer a morte, teremos que nos encontrar com ela, teremos que vivê-la. Terão que lhes familiarizar com ela. Mas, em vez disso, não deixamos de fugir da morte. Como podemos vê-la? Quando vemos a morte, fechamos os olhos. Quando passa um funeral pela rua, a mãe encerra em casa seu filho e lhe diz: não saia, morreu alguém. Incineramos os cadáveres nos subúrbios dos povos para que ninguém o veja, para que não tenhamos a morte ali mesmo, ante nossos olhos. E se falarmos com alguém da morte, a outra pessoa nos proíbe que toquemos esse tema. Uma vez convivi com Sun Nes-in. Ele falava todos os dias da imortalidade da alma. Eu lhe perguntei: dá-te conta de que te está aproximando da morte? Ele me respondeu: não diga coisas de mau agouro. Não é bom falar dessas coisas. Eu lhe disse: se uma pessoa disser, por uma parte, que a alma é imortal,
Mas por outro lado lhe parece de mau agouro falar da morte, então está confundindo tudo. Não deve encontrar nada temível, nenhum mau augúrio, nada mal, em falar da morte, pois, para ele, não há morte. Embora a alma é imortal, eu prefiro não falar da morte para nada, me disse ele. Não devemos falar de coisas tão carentes de significado e tão ameaçadoras. Todos fazemos o mesmo, damos as costas à morte e fugimos dela. E ouvido contar o seguinte, certo dia, em um povo, um homem se voltou louco. Era uma tarde calorosa e o homem andava sozinho por um caminho afastado. Andava com bastante pressa, tentando não assustar-se. É possível assustar-se quando há alguém, mas como pode assustar-se alguém quando não há ninguém? Mas nos assustamos quando não há ninguém. Em realidade, temos medo a nós mesmos, e quando estamos sozinhos o medo é ainda maior. A ninguém tememos mais que a nós mesmos. Temos menos medo quando nos acompanha alguém, e mais medo quando ficamos sozinhos. Aquele homem estava sozinho. Assustou-se e pôs-se a correr. Tudo estava tranquilo e silencioso, era pela tarde, não havia ninguém. Quando começou a correr mais depressa, percebeu o som de uns pés que corriam de trás dele. Invadiu o pânico, pensou que alguém o seguia. Cheio de temor, olhou atrás de reojo e viu que o perseguia uma larga sombra. Era a sua própria sombra, mas, quando viu que o perseguia uma sombra larga, seguiu correndo mais depressa ainda. Aquele homem não podia deter-se, porque, quanto mais corria, mais depressa corria a sombra detrás dele. Por último, o homem se voltou louco. Mas há pessoas que veneram inclusive aos loucos. Quando a gente o via passar correndo pelos povos, acreditavam que seguia alguma grande prática cética. Jamais se detinha, salvo na escuridão da noite, quando desaparecia a sombra e ele acreditava que não tinha ninguém detrás. Mais tarde, não se detinha sequer de noite, pois pensava que apesar de tudo o que tinha deslocado pelo dia a sombra o alcançava enquanto ele descansava de noite, para persegui-lo de novo à manhã seguinte, de modo que seguia correndo até de noite. Ao fim se voltou completamente louco, não comia nem bebia. Milhares de pessoas o viam correr e lhe arrojavam flores, alguns entregavam um pedaço de pão ou um pouco de água. A gente o venerava cada vez mais, milhares de pessoas lhe apresentavam seus respeitos. Mas o homem estava cada vez mais enlouquecido, até que, um dia, caiu ao chão e morreu. Os habitantes do povo onde tinham morrido cavaram sua tumba sob a sombra de uma árvore e pediram a um velho faquir do povo que gravasse na lápide uma inscrição. O faquir escreveu uma linha na lápide. Ali segue a tumba, em um povo, em alguma parte. É possível que a vejam algum dia. Leiam a linha. O faquir escreveu na lápide: jaz aqui um homem que fugiu de sua sombra toda a sua vida, que esbanjou toda a sua vida fugindo de uma sombra. E esse homem não sabia sequer tanto como sabe sua lápide. Pois a lápide está na sombra e não corre, assim não faz sombra. Nós corremos também. Podemos nos assombrar de que um homem fuja de sua própria sombra, mas também nós fugimos de sombras. E aquilo do que fugimos também fica a nos perseguir. Quanto mais corremos, mais depressa nos segue, pois é nossa própria sombra. A morte é a nossa própria sombra. Se fugirmos dela, não seremos capazes de nos plantar ante ela e de reconhecer o que é. Se aquele homem se deteve e tivesse visto o que tinha detrás, possivelmente se tivesse posto-se a rir e houvesse dito: quem sou eu, que fujo de uma sombra? Ninguém pode escapar de uma sombra, ninguém pode, sequer, lutar com uma sombra e vencê-la. Mas isto não quer dizer que a sombra seja mais forte que nós, nem que não possamos vencer nunca. O único quer dizer é que não há sombra, que não é uma questão de vencer. Não podemos triunfar sobre o que não existe. Por isso se segue deixando derrotar a gente pela morte, porque a morte não é mais que uma sombra da morte. Enquanto a vida avança, sua sombra segue também. A morte é a sombra que se forma de trás da vida,
E nós não queremos nunca voltar a vista atrás para ver o que é. Temos cansado e esgotados muitas vezes, depois de ter realizado esta carreira uma e outra vez. Não é que tenham chegado a esta remata pela primeira vez, podem ter estado aqui antes, possivelmente não fora esta borda, seria alguma outra borda. Possivelmente não fora este corpo, seria algum outro corpo. Mas a carreira deveu ser a mesma. As pernas deveram ser as mesmas, a carreira deveu ser a mesma. Vivemos muitas vidas carregando com o medo à morte, mas não somos capazes de reconhecê-la nem de vê-la. Estamos tão assustados e tão cheios de medo que, quando se aproxima a morte, quando sua sombra total se abate sobre nós, o medo nos deixa inconscientes. Em geral, ninguém se mantém consciente no momento da morte. Se nos mantivéssemos conscientes por uma vez, o medo à morte desapareceria para sempre. Se uma pessoa visse, embora só fora uma vez, o que é morrer, o que acontece na morte, a seguinte vez não teria medo à morte porque não haveria morte. Isto não quer dizer que triunfaria sobre a morte, só podemos triunfar sobre as coisas que existem. Pelo simples feito de conhecer a morte, esta desaparece. Então não fica nada sobre o que triunfar. Morremos muitas vezes, mas cada vez que se produziu a morte nos ficamos inconscientes. Isto se parece com quando o médico ou cirurgião nos anestesia antes de nos operar para que não sintamos a dor. Temos tanto medo de morrer que no momento da morte ficamos inconscientes voluntariamente. Ficamos inconscientes um pouco antes de morrer. Morremos inconscientes, e depois renascemos em um estado de inconsciência. Não vemos a morte nem vemos o nascimento, por isso, nunca somos capazes de compreender que a vida é eterna. O nascimento e a morte não são mais que paradas onde nos trocamos de roupa ou trocamos de cavalos. Antigamente, quando não havia ferrovias, a gente viajava de diligências de cavalos. Passavam pelos povos e, quando os cavalos estavam cansados, trocavam-nos na posta por cavalos de refresco. Quando chegavam ao povo seguinte voltavam a trocar de cavalos. Mas os que trocavam de cavalos não advertiam nunca que o que faziam era como morrer e voltar a nascer, porque quando trocavam de cavalos estavam plenamente conscientes. Algumas vezes acontecia que um cavaleiro viajava depois de ter bebido. Quando olhava ao seu redor nesse estado, perguntava-se como tinha trocado tudo, como era que tudo parecia tão diferente. Ouvi dizer que certo cavaleiro bêbado chegou a dizer-se: é possível que eu tenha trocado também? Nem sequer me parece que este seja o mesmo cavalo que levava antes. É possível que me tenha convertido em um homem diferente. O nascimento e a morte não são mais que postas onde se troca de veículo, onde se deixam atrás os veículos velhos, onde se abandonam os cavalos cansados e se tomam outros de refresco. Mas ambos os atos têm lugar em nosso estado de inconsciência. E a pessoa cujo nascimento e cuja morte se produzem neste estado de inconsciência não pode viver uma vida consciente, realize sua vida quase em um estado semiconsciente, quase em um estado de semivigilia. O que quero dizer é que é fundamental ver a morte, compreendê-la, reconhecê-la. Mas isto só é possível quando morremos. Só podemos vê-lo quando estamos morrendo. Então, o que faremos agora? E se só vemos a morte quando estamos morrendo, então não temos maneira de compreendê-la, pois no momento da morte estaremos inconscientes. Sim, podemos fazer algo agora. Podemos realizar o experimento de entrar na morte por vontade própria. E posso dizer que a meditação ou samadhi não é nada mais que isso. A experiência de entrar voluntariamente na morte é a meditação, o samadhi. O fenômeno que se produzirá automaticamente um dia ao deixar o corpo podemos produzi-lo voluntariamente criando um distanciamento, dentro de nós, entre eu e o corpo. Assim, deixando o corpo de dentro, podemos conhecer o sucesso da morte, podemos conhecer o acontecimento da morte. Podemos conhecer a morte hoje, esta tarde,
porque o acontecimento da morte significa simplesmente que nossa alma e nosso corpo conhecerão, nessa viagem, a mesma distinção entre ambos que se produzem quando o viajante deixa atrás seu veículo e prossegue sua viagem. E ouvido contar que um homem foi visitar um faquir muçulmano, o Sheikh Farid, e lhe disse: ouvimos dizer que quando cortaram ao Mansur as mãos e as pernas ele não sentiu dor. É difícil de acreditar. Até um espinho dói quando nos cravamos isso no pé. Como não vai doer que um cortem as mãos e as pernas? Parece que todos esses relatos são umas fantasias. Disse e acrescentou também o homem que quando cravaram Jesus na cruz ele não sentiu nenhuma dor. E pôde dizer suas últimas orações. É difícil de acreditar o que disse Jesus em seus últimos momentos, sangrando e nu, ferido de espinheiros, com as mãos cravadas. Jesus disse: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Devem ter ouvido esta frase. E todas as gente de todo o mundo que acreditam em Cristo a repetem continuamente. A frase é muito singela. Jesus disse: Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. As pessoas que leem esta frase revistam entender que Jesus disse que aquelas pobres gente não sabiam que estavam matando a um homem bom como era ele. Não, aquilo não era o que queria dizer Jesus. O que queria dizer Jesus era o seguinte: estas gente insensíveis não sabem que a pessoa que estão matando não pode morrer. Perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Fazem algo impossível, estão cometendo o ato de matar, que é impossível. É difícil acreditar que uma pessoa que estão a ponto de matar manifestasse tanta compreensão, disse aquele homem. Em realidade, estaria cheio de ira. Farid soltou uma gargalhada e disse: expuseste uma boa pergunta, mas te responderei mais tarde. Primeiro, me faça um pequeno favor. Tomou um coco que estava no chão perto dele, o entregou e lhe pediu que rompesse a casca com cuidado de não danificar a polpa. Mas o coco estava verde, e o homem disse: perdoa, não posso fazê-lo. O coco está completamente verde, e se romper a casca se danificará também a polpa. Farid pediu que deixasse um lado o coco. Depois lhe entregou outro coco, que estava amadurecido, e lhe pediu que rompesse a casca. Pode salvar a polpa? Perguntou-lhe. E o homem respondeu: sim, posso salvar a polpa. Dei-te uma resposta, disse Farid. Compreendeste-me? Não compreendi nada, respondeu um homem. O que tem que ver um coco com sua resposta? O que tem que ver o coco com minha pergunta? Deixa também este coco, disse Farid. Não faz falta rompê-lo, nem nenhum outro. O que te estou indicando é que há um coco verde que tem a casca unidas e a polpa. Se golpear a casca, danifica-se também a polpa. E também há um coco amadurecido. No que se diferencia o coco amadurecido do coco verde? Há uma ligeira diferença. A polpa do coco amadurecido se encolheu no interior e se separou que a casca. A casca se separou da polpa. Agora, como você diz, pode-se romper a casca salvando a polpa. Assim respondi à sua pergunta. Sigo sem entendê-lo, disse o homem. Vê, morre e compreende, disse o faquir. De outro modo não poderá seguir o que estou dizendo. Mas nem sequer então será capaz de seguir minhas palavras, porque no momento da morte ficará inconsciente. Um dia se separará a casca da polpa, mas nesse momento ficará inconsciente. Se quer compreender, comece agora a separar a polpa da casca, agora, enquanto está vivo. Se a casca, o corpo, e a polpa, a consciência, separam-se neste mesmo instante, acaba-se a morte. Com a criação deste distanciamento chegarão, ou seja, que a casca e a polpa são duas coisas independentes, que sobrevivem embora se rompa a casca, que não há possibilidade de que lhe desagreguem, de que desapareçam. Nesse estado, embora aconteça a morte, não poderá penetrar dentro de vós, acontecerá fora de vós. O que são vós sobreviverá. Este é o significado mesmo da meditação ou samadhi, aprender a separar a casca da polpa.
Podem se separar porque são coisas independentes. Podem se conhecer por separado porque são coisas independentes. Por isso chamo a meditação uma entrada voluntária na morte. Encontra-se com ela e chega, ou seja, que a morte está ali, mas eu sigo aqui. Sócrates estava a ponto de morrer. Aproximavam-se os últimos momentos. Já estavam preparando o veneno para matá-lo. Ele perguntava uma e outra vez: faz-se tarde, quando terminarão de preparar o veneno? Seus amigos choravam e lhe diziam: está louco. Queremos que vivas um pouco mais. Subornamos ao que tem que preparar o veneno, persuadimo-lo para que trabalhe devagar. Sócrates saiu e disse ao que preparava o veneno: está demorando muito. Parece que não sabe fazê-lo. É novo no ofício. Alguma vez tinha preparado veneno? Alguma vez tinha administrado veneno a um condenado? Levo administrando veneno toda a minha vida, disse o homem, mas nunca tinha visto um louco como você. Por que tem tanta pressa? Estou preparando devagar para que possa respirar um pouco mais, para que vivas um pouco mais, para que conserve a vida um pouco mais. E você não deixa de dizer loucuras, de dizer que se faz tarde. Por que tem tanta pressa por morrer? Tenho muita pressa porque quero ver a morte, disse Sócrates. Quero ver como é a morte. E também quero ver, mesmo que se tenha produzido a morte, se eu sobreviver ou não. Se não sobreviver, acabou-se toda a questão. E se sobreviver, então se acabou a morte. Em realidade, quero ver quem morrerá com a morte. Morrerá a morte, ou morrerei eu. Quero ver se sobreviverá a morte ou se serei eu o que sobreviva. Mas como poderei ver isto se não ser estando vivo? Entregaram ao Sócrates o veneno. Seus amigos começaram a chorar por ele, não estavam em seu são julgamento. E que fazia Sócrates? Dizia-lhes: o veneno chegou aos joelhos. Tenho as pernas completamente mortas até os joelhos. Se me contassem isso, não me inteiraria. Mas, meus amigos, direi-lhes que embora tenha mortas as pernas, sigo vivo. Isto significa que uma coisa é segura: eu não era minhas pernas. Sigo aqui, estou aqui completamente. Nada em mim se há dissolvido ainda. Agora perdi as duas pernas, seguiu dizendo Sócrates. Tudo terminou até minhas panturrilhas. Se me cortassem as pernas pelas panturrilhas não sentiria nada. Mas eu sigo aqui. E aqui estão meus amigos, que seguem chorando. Não chorem, disse Sócrates, olhem. É aqui uma oportunidade para vós. Um homem se está morrendo e lhes está informando que segue vivo. Podem me cortar as pernas inteiras, e nem sequer assim estarei morto. Mesmo assim seguirei aqui. Também me estão insensibilizando as mãos. Minhas mãos também morrerão. Ah! Quantas vezes me identifiquei com estas mãos, com estas mesmas mãos que agora me estão deixando. Mas eu sigo aqui. E Sócrates segue falando assim enquanto morre. Lentamente, tudo se pacifica, diz, tudo se afunda, mas eu sigo intacto. Dentro de um momento possivelmente não seja capaz de seguir-lhes informando, mas não criam por isso que já não estou. Pois se eu estiver aqui depois de perder tanto de meu corpo, como poderia me chegar ao fim por perder um pouco mais do corpo? Possivelmente não seja capaz de lhes informar, pois isso só é possível através do corpo, mas eu permanecerei. No último momento, diz, agora, possivelmente lhes digo o último, falha-me a língua. Não poderei lhes dizer uma só palavra a mais, mas ainda lhes digo que existo. Até o último momento da morte seguiu dizendo, sigo vivo. Também na meditação devemos entrar lentamente no interior. E as coisas começam a desprender-se gradualmente, uma atrás de outra. Cria-se um distanciamento com todas e cada uma das coisas, e chega um momento em que se sente que tudo está longe, afastado. Alguém se sente que o cadáver de outra pessoa está tendido na borda, mas a gente existe. O corpo está ali tendido, mas não existe, separado, totalmente independente e diferenciado. Quando conhecemos em vida a experiência de ver a morte cara a cara,
já não temos nada que ver com a morte. A morte seguirá vindo, mas será como fazer uma parada, será como trocar-se de roupa, será como tomar cavalos de refresco, como ficar um corpo novo e empreender uma nova viagem, por novos caminhos, para mundos novos. Mas a morte nunca será capaz de nos destruir. Isto só se pode saber encontrando-se com a morte. Teremos que conhecê-la, teremos que passar por ela. Como temos tanto medo à morte, nem sequer somos capazes de meditar. Muitas pessoas vêm para mim e me dizem que são incapazes de meditar. Como posso lhes dizer que seu problema verdadeiro é outro? Seu problema verdadeiro é o medo à morte. E a meditação é um processo de morte. Em estado de meditação total chegamos ao mesmo ponto ao que chega um morto. A única diferença é que o morto chega ali em estado de inconsciência, enquanto que nós chegamos ali conscientemente. Esta é a única diferença. O morto não tem conhecimento do que passou, de como se rompeu a casca e sobreviveu à polpa. O buscador que pratica a meditação sabe que a casca e a polpa se separaram. O motivo fundamental que impede as pessoas praticar a meditação é o medo à morte, não é outro motivo. Os que temem a morte não podem entrar nunca no Samadhi. O Samadhi é um convite voluntário à morte. Convida-se à morte, vem, estou preparado para morrer. Quero saber se sobreviverei ou não depois da morte. E é melhor que saiba estando consciente, porque não poderei saber nada se o fato se produz estando inconsciente. Assim, o primeiro que lhes digo é que enquanto sigam fugindo da morte esta lhes seguirá vencendo, e que o dia em que lhes plantem e saiam ao encontro da morte, nesse mesmo dia lhes deixará a morte, mas vós permanecerão. Nestes 3 dias só lhes falarei das técnicas por meio das quais podem lhes encontrar com a morte. Espero que nestes 3 dias muitos cheguem ou seja a morrer, muitos serão capazes de morrer. E se sabem morrer aqui, nesta borda. E estamos em uma praia incrível. Krishna caminhou um dia por estas areias, o mesmo Krishna que disse a Arjuna, durante certa guerra, não se preocupe, não tema. Não tenha medo de matar ou a ser matado, pois te digo que ninguém morre nem ninguém é busto. Tampouco morreu ninguém nunca nem pode morrer ninguém jamais morrer ninguém jamais, e tudo que morre, tudo que pode morrer, já está morto. E o que não morre nem pode ser matado não tem maneira de morrer. E isso é a vida mesma. Esta noite nos reunimos inesperadamente nesta praia pela que caminhou uma vez o mesmo Krishna. Estas areias viam caminhar a Krishna. A gente deveu acreditar que Krishna tinha morrido verdadeiramente, pois conhecemos a morte como a única verdade. Para nós, todo mundo morre. Este mar, estas areias, nunca acreditaram que Krishna morresse. Este céu, estas estrelas e a lua nunca acreditaram na morte da Krishna. Em concreto, na vida não há lugar em nenhuma parte para a morte, mas todos acreditamos que Krishna tinha morrido. Acreditam porque sempre nos persegue o pensamento da nossa própria morte. Por que nos preocupa tanto o pensamento da nossa morte? Estamos vivos agora mesmo, portanto, porque temos tanto medo à morte? Por que nos assusta tanto morrer? Em realidade, de trás deste medo há um segredo que devemos compreender. De trás disso há uma certa aritmética, e esta aritmética é muito interessante. Nunca nos vimos morrer a nós mesmos. Vimos morrer a outros, e isso reforça a ideia de que também nós teremos que morrer. Por exemplo, uma gota de chuva vive no mar com outros milhares de gotas, e um dia os raios do sol caem sobre ela e se converte em vapor, desaparece. As demais gotas acreditam que morreu, e têm razão, porque viram a gota recentemente e agora desapareceu. Mas a gota existe ainda nas nuvens. Mas como vão ou seja as demais gotas até que elas mesmas se convertam na nuvem? Para então, aquela primeira gota terá caçado ao mar e se converteu em gota de novo. Mas como podem saber isto as demais gotas até que elas mesmas empreendam essa viagem? Quando vemos morrer alguém de nosso entorno acreditam que as pessoas já não existem,
que morreu uma pessoa a mais. Não nos damos conta de que essa pessoa, simplesmente, evaporou-se, entrou no sutil e, continuando, empreendeu uma nova viagem. É uma gota que se evaporou para converter-se de novo em gota. Como vamos ver o único que nos parece é que se perdeu uma pessoa a mais, que uma pessoa a mais está morta. Assim, todos os dias morre alguém, todos os dias se perde alguma gota. E pouco a pouco nos invade a certeza de que também nós teremos que morrer, de que também eu morrerei. Depois nos domina um temor, morrerei. Este temor nos domina porque estamos olhando a outros. Vivemos observando a outros, e este é nosso problema. Ontem à noite contei a uns amigos um relato. Uma vez, um faquir judeu se alterou muito por seus problemas. Quem não se altera? A todos incomodam nossos infortúnios, e o que mais nos incomoda é ver felizes a outros. Também isso tem sua aritmética, a mesma aritmética de que falei em relação com a morte. Vemos nossa tristeza e vemos as caras de outros. Não vemos a tristeza em outros, vemos seus olhos alegres, os sorrisos em seus lábios. Se olharmos a nós mesmos, vemos que, apesar de ter problemas interiores, mantemos o sorriso exterior. Em realidade, o sorriso é uma maneira de ocultar a tristeza. Ninguém quer dar amostras de que é infeliz. Se a pessoa não pode ser verdadeiramente feliz, ao menos quer dar amostras de que chegou a ser feliz, porque dar amostras de ser infeliz provoca grandes sentimentos de humilhação, de perda e de derrota. Por isso mantemos externamente um sorriso, e internamente ficamos como estamos. Interiormente se seguem acumulando as lágrimas, exteriormente praticamos nossos sorrisos. Assim, quando alguém nos olha do exterior, encontra-nos sorridentes, mas quando essa pessoa olha dentro de si mesma encontra ali tristeza. Isso se converte em um problema para ele. Acredita que todo mundo é feliz, que só ele é infeliz. O mesmo acontecia a este faquir. Uma noite, em suas orações a Deus, disse: não te peço que não me envie infelicidade, porque se merecer a infelicidade então devo recebê-la, sem dúvida, mas ao menos posso te pedir que não me envie tantos sofrimentos. Vejo que a gente ri no mundo e que eu sou o único que chora. Todo mundo parece feliz, e eu sou o único infeliz. Todo mundo parece alegre, eu sou o único triste, perdido na escuridão. Ao fim e ao cabo, que mal te tenho feito? Me faça o favor, rogo-lhe isso, me entregue a infelicidade de alguma outra pessoa em troca da minha. Troca minha infelicidade pela de qualquer outro que queira, e aceitarei. Aquela noite, enquanto dormia, teve um sonho estranho. Viu uma mansão enorme em que havia milhões de ganchos. Entravam ali milhões de pessoas, e cada uma levava às costas um fardo de infelicidade. Ao ver tantos fardos de infelicidade se assustou muito e se desconcertou. Os fardos que levavam as demais pessoas eram muito semelhantes ao dele. Todos os fardos tinham exatamente o mesmo tamanho e forma. Sentiu uma grande confusão. Sempre tinha visto sorrir a seu vizinho, e todas as manhãs, quando o faquir lhe perguntava como partiam as coisas, este lhe dizia: tudo vai bem. E aquele homem carregava então com a mesma quantidade de infelicidade. Viu políticos com seus seguidores, a gurus com seus discípulos, e todos chegavam com uma carga do mesmo tamanho. Os sábios e os ignorantes, os ricos e os pobres, os sãs e os doentes, todos levavam uma mesma carga em seus fardos. O faquir estava atônito. Via pela primeira vez os fardos, até então, só tinha visto as caras da gente. De repente, uma forte voz encheu a sala: pendurem seus fardos. Todos, até o faquir, fizeram o que lhes mandavam e penduraram seus fardos nos ganchos. Todos se apressaram a tirar-se de cima a seus problemas. Ninguém queria carregar com suas desgraças nem um segundo mais, e se nos brindasse essa mesma oportunidade, também os penduraríamos em seguida. Depois se ouviu outra voz que dizia: agora, cada um de vós deve tomar o fardo que prefira.
Podemos suspeitar que o faquir toma imediatamente o fardo de outra pessoa. Mas não cometeu tal engano. Aterrorizado, apressou-se a tomar seu próprio fardo antes de que tomasse outra pessoa. Do contrário, teria um problema, pois todos os fardos pareciam iguais. Pensou que era melhor carregar com seu próprio fardo, ao menos, o que havia lhe resultava familiar. Quem sabe que desgraças havia nos fardos de outros? A desgraça que nos resulta familiar é um tipo menor de desgraça, é uma desgraça conhecida, uma desgraça reconhecível. Assim, presa de pânico, correu a tomar seu próprio fardo antes de que ninguém mais pudesse lhe pôr as mãos em cima. Mas quando olhou a seu redor descobriu que todos os outros tinham deslocado também a tomar seus próprios fardos. Ninguém tinha eleito um fardo que não fora o seu. Perguntou: por que tem tanta pressa por tomar seus próprios fardos? Assustamo-nos, lhe responderam. Até agora, tínhamos acreditado que todos os outros eram felizes, que só nós fomos desgraçados. A todos os que interrogava o faquir naquela casa lhe respondiam que sempre tinham acreditado que todos os outros eram felizes. Inclusive acreditávamos que você também foi feliz, lhe disseram. Também você andava pela rua com um sorriso. Nunca imaginamos que também você levava dentro um fardo de desgraças. O faquir perguntou, cheio de curiosidade, por que recolheram seus próprios fardos? Por que não os trocaram por outros? Hoje, cada um de nós rezou a Deus lhe dizendo que queríamos trocar nossos fardos de desgraça, lhe responderam. Mas quando vimos que as desgraças de outros eram iguais, tivemos medo, nunca nos tínhamos imaginado tal coisa. De modo que supusemos que era melhor recolher nosso próprio fardo. É familiar e conhecido. Por que cair em desgraças novas? Com o tempo, também acostumamos às desgraças velhas. Aquela noite ninguém recolheu um fardo que pertencesse a outra pessoa. O faqueiro despertou e deu graças a Deus misericordioso por lhe haver permitido recuperar suas velhas desgraças, e decidiu não pedir nunca mais uma coisa assim em suas orações. Em realidade, isto se apoia na mesma aritmética. Quando olhamos as caras de outros e observamos nossa própria realidade, então é quando cometemos um grande engano. E em nossa visão da vida e da morte intervém a mesma aritmética errônea. Viram morrer a outros, mas nunca lhes viram morrer a vós mesmos. Vemos as mortes de outras pessoas, mas nunca chegamos, ou seja, se algo dessas pessoas sobrevive. Como ficamos inconscientes nesses momentos, a morte segue sendo uma estranha para nós. Portanto, é importante que entremos voluntariamente na morte. Quando uma pessoa vê a morte uma só vez, libera-se dela, triunfa sobre a morte. Em realidade, não tem sentido dizer que venceu, porque não há nada que vencer. Então a morte se volta falsa. Então a morte, simplesmente, não existe. Se uma pessoa tiver que somar 2 e 2 e escreve 5 como resposta, ao dia seguinte descobre que 2 e 2 são 4, poderia dizer que triunfou sobre o 5 e o converteu no 4? Diria, mas bem, que não se tratava de triunfar, não havia 5. O 5 era um engano dele, uma ilusão dela, seu cálculo era errôneo, o total era 4, ele o tinha entendido como 5, e aquele era seu engano. Quando a gente aprecia o engano, ali termina a questão. Aquela pessoa não poderia dizer-se, como posso me tirar de cima o 5? Agora vejo que 2 e 2 são 4, mas antes tinha obtido um 5 como soma. Como posso me liberar do 5? A pessoa não pediria essa liberação, porque assim que a gente descobre que 2 e 2 são 4, ali termina a questão. Já não há nenhum 5. Portanto, do que terá que liberar-se? Não temos que nos liberar da morte nem temos que triunfar sobre ela. O que precisamos é conhecer a morte. O mesmo feito de conhecê-la se converte em liberdade, o conhecimento mesmo se converte na vitória. Por isso pingente antes que conhecer é poder, que conhecer é liberdade, que conhecer é vitória. O fato de conhecer a morte faz que se dissolva, então,
De repente, pela primeira vez, conectamo-nos com a vida. Por isso vos pingente que o primeiro que devem saber da meditação é que é uma entrada voluntária na morte. O segundo que quero dizer ao respeito é que o que entra voluntariamente na morte se encontra, repentinamente, com a entrada na vida. Embora vá em busca da morte, em lugar de encontrar-se com a morte descobre em realidade a vida definitiva. Embora o propósito de sua busca o leve a entrar na mansão da morte, acaba em realidade no templo da vida. Deixem que lhes indique que nos muros do templo da vida estão gravadas as sombras da morte. Me permitam também que lhes indique que os mapas da morte estão desenhados nos muros do templo da vida, e que, como fugimos da morte, na prática estamos fugindo também do templo da vida. Só quando aceitarmos a morte seremos capazes de aceitar estes muros. A deidade da vida reside entre os muros da morte. As imagens da morte estão gravadas por toda a superfície do templo da vida. Simplesmente, estivemos fugindo de sua imagem mesma. Se tiverem visitado Khajuraho, terão visto uma coisa estranha. Em todos seus muros se esculpiram relevos de cenas sexuais. As imagens parecem nuas e obscenas. Se o que a vê põe-se a correr, não será capaz de chegar à deidade que está no templo interior. Dentro está a imagem de Deus, e fora há relevos com imagens de sexo, de paixão e de cópulas. Os que construíram os templos do Khajuraho deviam ser um povo maravilhoso. Representaram uma profunda realidade da vida, deram a entender que o sexo está ali, no muro exterior, e que se fugirmos dali nunca seremos capazes de alcançar o Brahmacharya, a castidade, porque o Brahmacharya está dentro. Se forem capazes de passar desses muros, também vós alcançarão o Brahmacharya. Nos muros aparece representado o Sansara, o mundo mortal, e se fugirem dele nunca chegarão a Deus, porque o que está sentado dentro dos muros do Sansara é o mesmo Deus. Eu lhes digo exatamente o mesmo. Em alguma parte, em algum lugar, devemos construir um templo em cujos muros apareça representada a morte e em cujo interior esteja a deidade da vida. Assim é a verdade. Mas, como não deixamos de fugir da morte, perdemos-nos também a divindade da vida. Digo ambas as coisas de uma vez. A meditação é entrar voluntariamente na morte, e o que entra voluntariamente na morte alcança a vida. Isto significa que o que se encontra com a morte descobre em último extremo que a morte desapareceu e que ele está abraçado pela vida. Isto parece bastante contraditório, ir em busca da morte para encontrar-se com a vida, mas não o é. Por exemplo, eu estou vestido com roupas. Agora bem, se vierem em minha busca, encontrarão-lhes em primeiro lugar com minhas roupas, apesar de que eu não sou as roupas. E se lhes assustam de minhas roupas e saem correndo, então não poderão me conhecer jamais. Mas se lhes aproximam de mim cada vez mais, sem lhes assustar de minhas roupas, então encontrarão debaixo de minhas roupas meu corpo. Mas o corpo, em um sentido mais profundo, também é uma vestimenta, e se fugissem de meu corpo não encontraria o que está dentro de mim. Se não lhes assustassem do corpo e prosseguissem sua viagem para o interior, sabendo que também o corpo é uma vestimenta, então lhes encontraria sem dúvida com o que está dentro, com aquele ao que todos desejam conhecer. Que interessante é que o muro esteja composto pelo corpo e que o divino esteja dentro, cheio de graça. O muro é feito de matéria, e dentro está o divino, a consciência assentada na glória. São coisas bem opostas. O muro de matéria e a divindade de vida. Se o entenderem bem, saberão que o muro é feito de morte e que o divino é feito de vida. Quando um pintor pinta um quadro, se deseja fazer ressaltar a cor branca e o situa sobre um fundo escuro. As linhas brancas resultam claramente visíveis sobre o fundo escuro. Se alguém se assustasse do negro, não seria capaz de chegar ao branco. Mas é que não saberia que é o negro que faz ressaltar o branco. De mesmo modo, as rosas em flor estão rodeadas de espinhos. Se alguém se assustasse dos espinhos, também ficaria privado das flores.
Mas o que aceita os espinhos e se aproxima dela sem temor descobre com assombro que os espinhos só servem para proteger a flor, que seu único fim é servir de muro exterior para a flor, são um muro protetor. A flor brota entre os espinhos, os espinhos não são inimizades da flor. As flores formam parte dos espinhos, e os espinhos formam parte das flores, ambas surgiram que uma mesma força vivificadora da planta. O que chamamos vida e o que chamamos morte formam parte, ambas as coisas, de uma vida mais ampla. Eu estou respirando. Sai uma baforada de ar, entra uma baforada de ar. A mesma baforada de ar que sai volta a entrar ao cabo de um tempo, e a mesma baforada de ar que entra volta a sair ao cabo de um tempo. Inspirar é a vida, exaltar é a morte. Mas ambos os são passos de uma vida mais ampla, da vida e a morte que caminham juntas. O nascimento é um passo, a morte é outro passo. Mas se pudéssemos ver, se pudéssemos penetrar, alcançaríamos a visão da vida mais ampla. Nestes 3 dias praticaremos a meditação de entrar na morte. E eu lhes falarei de muitas de suas dimensões. Hoje praticaremos a meditação do primeiro dia. Me permitam que lhes explique algumas costuras sobre ela. Já devem ter compreendido meu ponto de vista, temos que alcançar um ponto interior, muito dentro de nós, onde não há possibilidade de morrer. Temos que soltar toda a circunferência exterior, tal como acontece na morte. Na morte, o corpo se solta, os sentimentos se soltam, os pensamentos se soltam, a amizade se solta, a inimizade se solta, tudo se solta. Todo o mundo exterior parte. Só ficamos nós, só fica eu, só fica em alto a consciência. Também na meditação devemos soltá-lo tudo e morrer deixando unicamente a observador, a testemunha interior. E esta morte se produzirá. Nestes 3 dias de meditação, se tiverem o valor de morrer e de soltar a seu eu, pode produzir um fenômeno que se chama Samadhi. Recordem, Samadhi é uma palavra maravilhosa. O estado de meditação total se chama Samadhi, e também chamamos Samadhi a tumba que se constrói depois da morte de uma pessoa. Tinham pensado alguma vez? Ambos se chamam Samadhi. Em realidade, ambos compartilham um segredo, ambos têm um ponto comum de coincidência. Em realidade, para a pessoa que alcança o estado de Samadhi, seu corpo é como uma tumba, nada mais. Depois, chega a advertir que há alguém mais dentro, fora, não há mais que escuridão. Depois da morte de uma pessoa cavamos uma tumba e a chamamos Samadhi. Mas este Samadhi o constroem outros. Se formos capazes de criar nosso próprio Samadhi antes de que o construam outros, então criamos o fenômeno que estamos desejando. Sem dúvida, outros terão ocasião de cavar nossa tumba, mas é possível que nós percamos a oportunidade de criar nosso próprio Samadhi. Se formos capazes de criar nosso próprio Samadhi, então nesse estado só morrerá o corpo, e não haverá possibilidade de que mora nossa consciência. Nunca morremos nem podemos morrer jamais. Ninguém morreu nunca, nem ninguém pode morrer jamais. Mas, para sabê-lo, teremos que percorrer todos os passos que levam até o fundo da morte. Quero lhes mostrar 3 passos que daremos. E quem sabe, possivelmente se produza este fenômeno nesta mesma praia e possam ter seu Samadhi, não o Samadhi que constroem outros, a não ser o que alguém cria com sua própria vontade. Há 3 passos. O primeiro passo é relaxar o corpo. Tem que relaxar o corpo até tal ponto que comecem a sentir que seu corpo está a certa distância de vós. Tem que recolher toda a energia de seu corpo e levá-la dentro. Toda a energia que tem o corpo a entregamos nós. O corpo recebe tanta energia como nós lhe entreguemos. O corpo perde tanta energia como nós lhe recolhemos. Notastes uma coisa? Quando brigam com outra pessoa, de onde recebe o corpo toda essa energia acrescentada? Nesse estado de ira, podem levantar uma pedra tão grande que não seria capazes nem de movê-la em estado de calma. Embora seja obra de seu corpo,
Não lhes perguntastes de onde saiu a energia? Vós introduziram a energia, necessitava-se, estavam em apuros, havia perigo, estavam cara a cara com o inimigo. Sabiam que sua vida estava em perigo se não levantavam a pedra, e introduziram toda a sua energia no corpo. Ou na vez passou o seguinte. Um homem levava 2 anos paralisado, prostrado na cama. Não podia levantar-se, não podia mover-se. Os médicos o despejaram, lhe anunciando que estaria paralisado durante o resto de sua vida. Uma noite, sua casa se acendeu e todos saíram correndo. Quando estiveram fora, deram-se conta de que o cabeça de família estava apanhando dentro da casa e de que não podia correr. O que ia ser dele? Alguns levavam tochas, e viam sua luz que o velho já tinha saído. Perguntaram-lhe se tinha saído da casa por seu pé. O homem disse, como pude andar? O que passou? Mas tinha andado, sem dúvida, não cabia outra explicação. A casa estava em chamas, todos fugiam, e ele esqueceu por um momento sua paralisia e voltou a introduzir em seu corpo toda a sua energia. Mas quando a gente o viu à luz das tochas e lhe perguntaram como tinha conseguido sair, ele exclamou, aí, sou um paralítico, e caiu ao chão. Tinha perdido a energia. Não estava a seu alcance compreender como se produziu esse fenômeno. Todos ficaram a lhe explicar que não era um verdadeiro paralítico, que se tinha caminhando até ali e podia seguir caminhando o resto de sua vida. O homem não deixava de repetir. Não podia levantar a mão. Não podia levantar nenhum pé. Então, como aconteceu? Não sabia. Não sabia sequer quem o tinha atirado. Ninguém o tinha atirado, ele tinha saído por seu pé. Mas não sabia que, ante o perigo, sua alma tinha vertido toda a sua energia sobre seu corpo. E depois, por sua sensação de estar paralisado, a alma tinha recolhido em seu interior sua energia. E o homem ficou paralítico uma vez mais. Este incidente não passou a uma pessoa nem a 2. Produziram-se centenares de casos no mundo em que uma pessoa prostrada pela paralisia saiu que sua enfermidade, esqueceu sua enfermidade em caso de incêndio ou ante outra situação de perigo. O que quero dizer é que introduzimos energia em nosso corpo, mas não temos ideia de como recolhê-la. De noite nos sentimos descansados porque a energia se recolhe no interior e o corpo jaz em um estado depravado, e pela manhã voltamos a nos sentir frescos. Mas algumas pessoas não são capazes sequer de recolher interiormente sua energia de noite. A energia segue encerrada no corpo, e lhes resulta difícil dormir. A insônia indica que a energia que se introduziu anteriormente no corpo não encontra o caminho de volta à sua fonte. Na primeira etapa desta meditação terá que retirar do corpo toda a energia. Agora bem, o interessante é que, pelo simples feito de sentir a energia, esta se traslada para o interior. Se uma pessoa for capaz de sentir que sua energia se está recolhendo para dentro e que seu corpo se está relaxando, descobrirá que seu corpo segue relaxando-se mais e mais. O corpo chegará a um ponto em que a pessoa não será capaz de levantar a mão embora o deseje, tudo estará depravado. Assim, sentindo-o, podemos retirar do corpo nossa energia. De modo que o primeiro é retirar o prana, a energia vital, fazendo que volte para sua fonte. Desta maneira, o corpo ficará imóvel, como uma casca, e se observará que se produziu um distanciamento entre a casca e a polpa do coco, que nos tornamos duas coisas independentes e que o corpo jaz fora de nós como uma casca, como uma roupagem do que nos despojamos. O seguinte é relaxar a respiração. Muito dentro, a respiração contém a energia vital, o prana, e por isso morre a pessoa quando se interrompe a respiração. Muito dentro, a respiração nos mantém conectados com o corpo. A respiração é a ponte entre o Atman, a alma, e o corpo. Ali é onde se encontra o vínculo. Por isso chamamos prana a respiração. Assim que cessa a respiração parte o prana. Neste sentido se aplicam várias técnicas. O que acontece quando uma pessoa relaxa por completo sua respiração, deixa que fique imóvel e tranquila?
A respiração chega pouco a pouco a um ponto em que a pessoa não sabe se está respirando ou não. É normal que comece a perguntar-se se estiver viva ou morta, se está produzindo a respiração ou não. A respiração se volta tão tranquila que a pessoa não sabe sequer se está atuando. Não faz falta que controlem a respiração. Se o tentarem, não controlarão nunca o fôlego.